Enfim, a Fernanda me convidou, então, para participar da abertura desse curso, né? Que é esse curso que vocês estão fazendo em TCC. E eu quero dizer que é uma honra sempre para mim falar desse assunto com pessoas que têm interesse, tá? Independente da formação, independente do motivo, independente de qualquer coisa, quem está aqui de noite ouvindo é porque tem interesse em aprender mais sobre um tema que é a minha vida hoje em dia, né? Eu atendo uma média de 8 a 10 crianças por dia, todos os dias, de segunda a sexta, sendo que 90% delas são autistas. Então, nos últimos anos, a minha vida gira e funciona ao redor de crianças, adultos, adolescentes autistas. E é uma honra abrir esse curso, podendo falar um pouco da minha experiência, tá? Eu sou péssima com formalidades como um todo, assim. Vocês podem ver porque eu tô de camiseta de ginástica, sem maquiagem e não vou ter nenhuma apresentação, porque eu não consigo funcionar assim, até porque as coisas são tudo meio em cima da hora para mim. Mas eu acho que eu consigo organizar na minha cabeça assim uma linha de pensamento e passar algumas informações interessantes para vocês. Eu não sei exatamente, de novo, assim, a formação de cada um, tá? E eu costumo falar de uma forma bem pouco científica. Nas lives, nas aulas, talvez seja meio raso para vocês, do ponto de vista de conhecimento, assim, ou até de conhecimento não, mas de linguagem, o jeito que eu vou expor as coisas. Mas eu acho que a forma que todo mundo entende, e tem gente que não tem formação nessa área, é justamente por isso que vocês estão aqui hoje. Então, eu vejo algumas carinhas muito conhecidas para mim, Fernanda, Rochelle, com prazer aqui. As meninas me escutam bastante. E, enfim, então a ideia da Fernanda era que eu introduzisse o assunto, tá? Para vocês entenderem, eu sou neuropediatra, trabalho com crianças desde que eu saí da faculdade, em 2001, que eu fiz primeira formação em pediatria, depois eu fui para o Rio fazer neurologia infantil, e lá fiquei, depois voltei para Porto Alegre para o meu mestrado, para o meu doutorado, fui para os Estados Unidos, e nessa época eu trabalhava muito com epilepsia, tá? Então, assim, muito da minha formação de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, foi com epilepsias refratárias na infância. Então, desde essa época lá atrás, para vocês terem noção, assim, isso que tem, sei lá, eu me formei faz 23, sei lá, há uns 18 anos, tá? Quando eu já estava no mestrado, no doutorado, obviamente já se falava de autismo e eu via muitos autistas no meu dia a dia. Eu trabalhei muito tempo no serviço de ambulatório de epilepsias refratárias da PUC, com o André Palmini, que eu acho que vai falar aqui com vocês também, não sei se já falou ou não. E eu trabalhava com o André, e nessa época a gente já via muito autista, tá? Mas não existia o autismo que existe hoje. Porque as crianças, as pessoas níveis 1 de suporte, elas não tinham esse diagnóstico há 18 anos, tá? Não existia esse diagnóstico. Porque os critérios diagnósticos mudaram recentemente, né? Com a passagem do DSM-4 para o DSM-5, a gente tem uma mudança, e do CID-10 para o CID-11, a gente tem uma mudança de critérios diagnósticos, e aí a gente passa a fazer muito mais diagnóstico. Então, a pergunta que não quer calar em quem está nesse meio hoje é por que tem muito mais autista do que tinha antigamente? E a resposta é essa, que não tínhamos diagnóstico e hoje temos diagnóstico. Ah, mas pode ser que existam fatores ambientais, tem mais alteração genética. Sim, provavelmente tudo isso também está envolvido, né, com o aumento de prevalência. Mas com certeza essa marca tão forte dessa incidência que veio lá de 1 para 100 para 1 em 36 em 10 anos é por conta de um aumento de diagnósticos de níveis que não existiam antigamente. Então, quando eu trabalhava com epilepsia, a gente via muito autismo no ambulatório. Por quê?
Porque muitas pacientes com epilepsia também têm autismo, né? 30% dos pacientes autistas têm epilepsia. Então, acabava que no ambulatório de referência, obviamente, a gente lidava muito com crianças autistas. Só que eram os autistas níveis 2, 3 de suporte. Os autistas nível 1 de suporte, eles não passavam pela gente com o nome de, tá? E é óbvio que agora, voltando, né, dando, assim, alguns passos para trás, eu vejo vários casos, eu lembro de vários casos que eu atendi no consultório, que eu atendi na residência, que eu atendi no ambulatório da epilepsia, de pessoas que, obviamente, eram autistas e que na época não tinham esse nome. E se a gente para pensar, a gente lembra de colegas, né? Às vezes eu fico conversando com meus colegas de colégio, falo assim, a fulana era autista, né? O Beltrano era autista, porque a gente tem essa memória de funcionamento, que tinha qualquer outro nome que eu nem lembro na época, mas que hoje a gente vê que provavelmente eram pessoas níveis 1 de suporte, e a gente só achava mais diferentes, mais quietas, mais estranhas, com todos aqueles nomes que a gente dá. Enfim. Então, eu queria introduzir assim para vocês que a minha formação lá de trás não é em transtornos do comportamento, mas em epilepsia, mas que desde cedo eu lidei com isso. E aí entra também um fato interessante que a gente vai acabar falando aqui, que é o canabidiol, né? Que é uma das medicações que eu uso bastante hoje em dia e que eu uso com muita propriedade porque eu comecei a usar lá atrás, quando, né, a gente usava canabidiol, importava, levava 3 meses para chegar nos Estados Unidos. A gente importava para os casos de epilepsia refratária, tá? E a gente via muita diferença no comportamento. Eu me lembro, ô, Fernanda, agora a gente está te enxergando. Depois tu fala, tá? Deixa tu me Oh, interromper. pelo amor de Deus, o livro. Não, olha, sem comentários. É o meu Mac. Eu sou com ódio do iOS, mas segue, toca a ficha. Tá. Então, assim, naquela época, a gente já usava canabidiol, o André é super na frente, né, de todos e de tudo, assim, quem conhece ele sabe. A gente já conseguia canabidiol e usava, levava 3 meses para chegar. E a gente via alguma melhora nas convulsões, sim, mas a gente via muita melhora no comportamento. Eu lembro uma paciente que até hoje é minha paciente, tá? Que depois da gente usar canabidiol há um tempo, a mãe dela me falou assim: doutora, não melhoraram as crises, mas pela primeira vez na vida minha filha tá brincando de boneca. Porque ela não dava a menor bola para as bonecas. Ela tinha um monte de boneca, ela tinha um monte de coisa e ela só abria e fechava a gaveta, abria e fechava a porta, parará, parará, parará. E depois do canabidiol ela começou a brincar de boneca. Isso aí assim ficou para mim como uma grande marca de uau, tem coisa além da epilepsia para a gente tratar com o CBD, né? E sempre fui muito simpatizante das causas naturais, porque quando a gente tem filho, e vocês que têm filho sabem o que eu estou falando, a gente não quer usar remédio. A gente precisa, às vezes, a gente tem que usar, sim, mas a gente quer tentar usar o mínimo possível. A gente quer usar as formas mais naturais de terapias possíveis. Então, o canabidiol é muito simpático nesse sentido. Bom, então, assim, eu comecei a trabalhar com autismo lá atrás. E depois, quando eu fui morar em São Paulo, daí, assim, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, comecei a trabalhar em consultório, tive meu primeiro filho. E aí, quando eu tive meu segundo filho, eu fui morar em São Paulo. E quando eu fui morar em São Paulo, eu perdi um pouco o chão, assim, porque eu tinha toda a minha referência na PUC, sempre foi, né? O meu campo de trabalho foi a PUC. E aí, o meu marido, na época, morava em São Paulo, e eu fui para São Paulo fazer a parceria. Uh, e cheguei lá e falei, e agora? E aí eu entrei no Einstein, comecei a trabalhar por convite do doutor Saul Sipel, que é um senhor maravilhoso, assim, me convidou para trabalhar no Einstein, no Serviço de Neurologia Infantil, e comecei a trabalhar, a fazer plantão, fazer retaguarda, que era sobreaviso, que eles chamam lá de retaguarda e tal, e a gente começou a montar um serviço para atender crianças atípicas. Tá? Nisso mudou o DSM, mudou os CID, os diagnósticos começaram, todo mundo começou, uau, será que isso é? Será que isso não é? Então eu peguei na minha prática toda essa mudança de diagnóstico de autismo. E entrou a pandemia. E aí tudo de novo, pá, para tudo. E daí ninguém mais vai para lugar nenhum, aquela história toda, suspende tudo. E eu voltei para o sul.
porque meus pais tiveram Covid e meu irmão também não mora aqui. E aí eu voltei para Porto Alegre para ajudar meus pais mais velhos. E acabei, o meu marido na ocasião também veio junto, a gente se fixou em Porto Alegre. E eu voltei a atender. E aí começaram a chegar muitos casos de pessoas com dúvidas. Será que o meu filho está assim por conta da pandemia? E aí a gente pegou uma época muito interessante, assim, quem clinicou nessa época, que era a gente não sabia o que que era pandemia, o que que era autismo, o que que era qualquer outra coisa, né? Porque foi um grande bolo, assim, de confusão. E o que que eu vejo hoje que aconteceu na pandemia? A pandemia deu um espaço para muitos autistas não recém-nascidos, 2, 3 anos ali, não na primeira infância, mas para os mais velhos, especialmente os pré-adolescentes e adolescentes, tirarem a máscara, porque eram níveis 1, que andaram sempre mascarados, fingindo que estava tudo bem, fingindo que estão se fazendo um esforço sobrenatural para conseguir socializar. E aí eles tiveram 2 anos de férias, de todas as máscaras, de todas as coisas que eles precisavam, porque eles, aquele era o mundo que eles existiam, e que eles podiam ser completamente eles. E quando a gente começa a voltar para a vida social de novo, eles começam a não se adaptar, a ter que se esconder de novo atrás de alguma outra, né, máscara, de uma outra fantasia, e voltar a fingir que está tudo bem. E aí a gente começa a receber no consultório muitas crianças com questões assim, bom, eu não fit here, eu não caibo nesse espaço. Eu não sou mais quem, não sei mais quem sou eu. Quem eu era, o que que eu fazia. E aí foi uma época bem complicada, a gente não sabia muito o que era consequência da pandemia, o que que era consequência de um abuso bizarro de eletrônicos, que todos nós fizemos, porque naquele início ninguém sabia o que fazer, a gente não podia botar o dedo para fora, e aí todo mundo ficava no celular, na televisão, e aí aquela loucura, né? E todo mundo entrou nessa. E daí a gente vê muito jovem não conseguindo sair disso depois, né? Uma dependência de chats, de jogos, umas comunicações muito mais fáceis através do WhatsApp, do chat, do que do pessoa a pessoa. Pessoas que conseguiam mostrar quem eram através da conversa escrita. E aí muitos diagnósticos começam a ser feitos de pessoas mais velhas que por muito tempo tiveram essa máscara e que não tinham esse diagnóstico não existia, tá? E os pequenos, por sua vez, também sofreram isso, porque daí eram famílias, muitas famílias de crianças nascendo na pandemia ou recém-nascidas, começando a caminhar quando começou a pandemia, que nunca conviveram com ninguém, que só tinham acesso a telas, ao pai e à mãe, e era aquilo. E daí fica 2 anos naquela reclusão, muita gente extremamente preocupada, que limitava ainda mais, né? E aí, quando aquelas crianças chegam no consultório, ah, não, ele tá assim por causa da pandemia. Ele nunca viu criança, ele nunca viu ninguém. Só que aí, com a experiência, a gente consegue claramente diferenciar uma criança que está reservada por conta da pandemia de uma criança que está reservada porque ela é autista, né? Porque a pandemia não gera estereotipia em ninguém. A pandemia não gera seletividade alimentar. A pandemia não gera transtorno de processamento sensorial. Ela pode dar uma impressão de a pessoa ser antissocial, mas todos os outros comemorativos para um diagnóstico de autismo não vêm com a pandemia. São coisas que vêm com o neurodesenvolvimento, né, que a pessoa tem. E aí são aquelas crianças pequenininhas que ainda não têm o poder de mascarar e que a gente consegue daí fazer o diagnóstico. Bom, hoje, assim, eu já vejo que isso não existe mais, são poucas no meu dia a dia, eu vejo que são poucas as famílias que chegam se perguntando, ah, será que é a pandemia? Cada vez menos, né? As pessoas estão entendendo que se fosse, já foi, entendeu? Que foi, já tem mais de ano de escola, todo mundo participando de vida social. Claro que existem dificuldades, né, que se estabeleceram aí. Muitos autistas, tá? Muitos autistas mais velhos
idade pré-escolar, idade escolar e pré-adolescente, adolescente, que ficaram muito desconfortáveis ao ter que tirar a máscara, né? Porque a máscara, literalmente, era uma máscara, né? Bom, uau! Tô completamente escondida. É muito mais fácil eu viver assim do que eu viver assim. E os que usam óculos, então, eu me lembro que tinha, já recebia no consultório crianças com boné, óculos escuro e máscara. Tu não sabia nem como é que era a orelha da pessoa. Mas estava super confortável com aquilo. Tanto é que por muito tempo muita gente usou máscara. Porque não queria tirar. E até hoje, quando eu atendo adolescentes, eu pergunto: e aí, tá, como é que é sem máscara? Aí é muito pior a vida sem máscara. Tem muita gente que acha pior a vida sem máscara, tá? Então, isso é uma coisa figurativa que nos mostra o que é a vida de quem mascara, né? É muito melhor eu estar atrás de algum papel. Bom, então, assim, pessoal, o diagnóstico de autismo ele é feito em qualquer idade, tá? Dá para fazer em crianças de 6 meses de idade, diagnóstico de autismo? Dá. Dá para fazer em pessoas com 60 anos de idade, diagnóstico de autismo? Dá. Dá para fazer em pessoas com 82 anos de idade, diagnóstico de autismo? Dá. E os critérios hoje nos facilitam o diagnóstico de pessoas que não tinham esse diagnóstico antes. E é bom isso. Não é ruim como todo mundo acha. Ai, que horror, todo mundo é autista. Não. A gente dá oportunidade para essas pessoas, primeiro, se conhecerem, entenderem o porquê que tem certas dificuldades, o porquê que foram estranhas, o porquê que eram bizarras, o porquê que eram qualquer nome que a gente queira dar. Então, a gente dá a oportunidade dessas pessoas se entenderem e a gente dá a oportunidade dos pequenos terem reabilitação precoce, tá? Então, assim, e esse diagnóstico não é feito, a gente não dá a oportunidade de mudar a trajetória de muitas crianças. E aí, falando, obviamente, da primeira infância, que é quando a gente consegue fazer a grande modificação. Eu tenho recebido cada vez mais crianças que eu fiz diagnóstico há 1 ano e meio, de níveis 1 de suporte, que eu tô tendo alta de tudo. E que as mães me perguntam, eu não posso dizer que meu filho saiu do espectro, doutora, porque nos dá a nítida impressão de que tem muito pouca característica do espectro ainda. E isso é muito gostoso de ver, né? Não, tu não pode dizer que saiu do espectro, porque ninguém pode dizer isso ainda. Mas que a gente está feliz, que a gente não está vendo sintomas no momento, a gente está. E hoje uma dessas famílias chegou no consultório, eles são de Santa Rosa. Chegou a mãe e o pai, o vô materno e o menino. Um menino, dupla excepcionalidade, nível 1 de suporte com altas habilidades. Que tá super bem, né? Tá em processo de alta, assim, dando tchau para todas as terapias, num luto da alta, mas eu não quero dar tchau para tia tal. Eu disse, não precisa dar tchau. Vai se despedindo ao longo do ano. E o vô veio junto, com 82 anos. Que é esse exemplo que eu falei assim. Já que ele me falou, doutor, eu sou assim. Eu sempre fui uma pessoa que entendi de vários assuntos. Então, eu conversava com as pessoas em cidade do interior desses assuntos. E todo mundo me achava um chato. E aí, porque eu emendava uns assuntos desinteressantes para todo mundo. Daí ele tinha aquelas excentricidades que muitos autistas têm, e ele ficava perseverando nas conversas sociais, uns assuntos da ilha de não sei o que ninguém queria saber. E ele disse que ele tinha plantação de milho, e que ele gostava de controlar o tamanho da circunferência dos milhos. Então, quando acabava lá a época de colheita, ele sabia quantos centímetros tinha de média a circunferência do milho de tal colheita. E ele falava para as pessoas, sabia que o milho... Quem quer saber a circunferência do milho, gente? Quem quer saber uma circunferência do milho? E aí, esse senhor, o seu Ari, ele passou a vida inteira sem diagnóstico. E hoje, vendo o neto, e aí ele se identificando, ele vê que ele é uma pessoa com dupla excepcionalidade. E ele fala que bom que a gente está tendo a oportunidade de ajudar o meu neto, para ele não ser assim. Claro que ele vai ter as coisas dele, mas ele vai conseguir manejar muito melhor tudo isso se ele tiver instrução para isso. Então, o nosso objetivo, ao fazer um diagnóstico precoce, é justamente conseguir modificar o rumo dessa condição nessas pessoas através da neuroplasticidade cerebral, né? Bom, o diagnóstico de autismo,
Acho que eu não preciso falar para vocês como é que se fecha o diagnóstico, e a gente tem que seguir critérios do DSM, do CID, para fechar o diagnóstico de autismo. Basicamente, são pessoas que têm dificuldade de socialização, e aí entende-se, importante, não é a pessoa que não socializa, é a pessoa que socializa inadequadamente. Porque tem gente que chega e diz, mas doutor, meu filho não pode ser autista porque ele chega no ônibus e abraça todo mundo. Uma criança de 3 anos que chega num ônibus e abraça todo mundo, vocês acham que isso é socialmente adequado? Óbvio que não é. Então, isso é um exemplo de uma inadequação social. Tu chegar num lugar que tu não conhece ninguém, ter 3 anos de idade, tu saindo te apresentando e chacoalhando a mão de todo mundo. Isso, então, assim, essas sutilezas, elas entram no diagnóstico. E elas não entravam antigamente. E hoje, elas entram. Oi, Nicolas, não tá ouvindo, né? Elas entram no diagnóstico, tá? Então, assim, dificuldade de socialização não é ser antissocial. Eu tenho ser envergonhado. Eu tenho vergonha. É desde o eu tenho vergonha, que pode ser, ao que fala com todo mundo, que fala da circunferência do milho, sem a noção de que aquilo ali é um assunto completamente inadequado para determinado contexto, tá? Aí vem a questão de ter manias e ou comportamentos repetitivos e estereotipados. A coisa da organização, de a roupa, se a linha, outro dia atendi a linha da Adidas da camiseta não estava combinando com a linha da Adidas da calça, porque quando ele caminhava, a camiseta ia para frente, a calça ia para trás. E a criança entrou em crise no consultório, porque tinha avisado a mãe que não dava para usar aquela roupa porque as linhas desalinhavam quando ele andava. Então ele queria ficar parado. Então ele pedia para a mãe ficar pegando ele no colo para não desalinhar a linha do Adidas. Então, claro que é uma coisa extremamente exagerada, mas assim, essas manias, essas obsessões, esses rituais, isso nos ajuda a fazer diagnóstico. E eu pergunto assim no consultório: me diz uma coisa, vamos conversar do teu filho. Ele tem alguma mania diferente? Doutora, tem. Ele tem mania de limpar as frestas das janelas. Que mais? Ele prefere muito mais as panelas do que os brinquedos. Quando ele pega o brinquedo, ele só enfileira. Ou quando ele pega os brinquedos, ele separa por cor, ele categoriza. Ou o armário dele, se a gente bota uma camiseta fora do lugar, ele dá um chilique, tira tudo e tem que arrumar de novo. Então a gente vem aí com inúmeros exemplos dos mais comuns, que são aqueles que a gente conhece do autismo, enfileira, gira objetos, põe tudo de cabeça para baixo, separa por cor, por tamanho, há os que tiram, espanam a sujeira da janela, né? E aí a gente começa a juntar sintomas. Bom, ele é inadequado socialmente porque ele chega no ônibus e conversa com todo mundo. Ele chega em casa e limpa todos os rodapés da janela. Ele não tolera, tem um problema muito grande quando troca as estações, porque ele está usando manga curta há 3 meses, e quando tem que montar manga comprida, é uma catástrofe. E aí, quando a gente consegue botar a manga comprida na criatura, tem hora de botar a manga curta de novo, e daí já é outra catástrofe, porque ele não quer tirar a manga comprida, né? E daí tem a comida, porque se o molho estiver por cima, não vai, só como se o molho estiver por baixo. Se o arroz encontrou o feijão, não come, porque o arroz e o feijão não podem se encontrar. E entre todas as outras que você sabe. Então, dificuldade de socialização, alguns comportamentos mais repetitivos, estereotipias. Antigamente, estereotipia para a gente, o que era? Balançar e fazer flapping, né? Isso que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente estudou os autistas níveis 2 e 3 de suporte. Hoje a gente sabe que não, que às vezes roer a unha é estereotipia. E mexer no cabelo é estereotipia. O rolinho do cabelo é estereotipia. O rolinho da camiseta. Eu tenho uns que chegam com as camisetas com umas mangas até aqui, tanto que enrolam a camiseta. Não, isso é bobagem. Não, isso é estereotipia. Obviamente, dentro de um contexto. Todas as pessoas que roem unha são autistas? Óbvio que não, né, gente? Mas a pessoa que rói unha, que tira o sujeira da janela, que abraça todo mundo no ônibus, que gosta de brincar com as panelas, bom, daí a gente começa a juntar sintomas e chegar perto de um diagnóstico. Não é só
a roer a unha e arrumar o armário que isoladamente vão nos fazer fechar um diagnóstico, tá? E aí tem a questão sensorial, que é muito importante, né? Que todos os autistas, eu até hoje não conheço nenhum autista que não tenha transtorno do processamento sensorial. Alguma coisa sensorial está alterada. Ou é a questão da roupa, ou é a questão da sensibilidade, de não gostar de pisar em terrenos diferentes, de estar com a mão suja, de estar com a mão limpa demais, de passar a mão na água antes de fazer tal coisa, ou é a questão da seletividade alimentar, ou são os barulhos, ou são os cheiros, ou coisa de provar tudo antes de comer, tem que passar a língua. Então, assim, todos os autistas têm algo sensorial. Ou eles deitam para ver o carrinho andar assim, ou eles, enfim, alguma coisa sensorial sempre vai ter, tá? E isso, não existe isso nos critérios diagnósticos atuais, mas eu aposto com vocês que daqui a 5 anos, quando forem refeitos, vai existir como condição sine qua non do TEA ter um transtorno do processamento sensorial, tá? Não existe um que não esteja relacionado com o outro. Ai, mas pode ser só transtorno do processamento sensorial sem ser autista? Pode, óbvio que pode. Assim como a maioria das crianças com altas habilidades e com TDAH também tem transtorno do processamento sensorial, tá? Então, esse, assim, estranhem, se vocês não estiverem desconfiando de uma pessoa diagnóstico de autismo e não existir nada sensorial, ó, tem alguma coisa errada aí. Vamos rever esse diagnóstico. Porque vai ter alguma coisa sensorial, sim. Lembrando que o sensorial não é só tato, olfato, visão, paladar, audição. A gente tem a interocepção, né? Que é a vontade de fazer xixi, a vontade de fazer cocô, a fome. Não sabe muito bem identificar, e isso é muito comum nos autistas, eles se irritam, porque eles não sabem muito bem o que é. Às vezes é vontade de fazer cocô. Às vezes é fome, dá aquele troço, eles não sabem de bato com aquela sensação de que a gente tem quando tem fome, de dor no estômago. Não, mas dá uma irritação não verbal. O que ele faz numa hora dessas? Ele atira alguma coisa que está na frente, porque ele quer dizer, tem alguma coisa me incomodando, mas ele não sabe dizer, eu tô com a dorzinha da fome, né? Às vezes ele não identifica que é a fome. Então, isso a gente chama de interocepção. A propriocepção, que é a noção de corpo no espaço. E o sistema vestibular, que é o equilíbrio, que muitas vezes não foi considerado dentro do sistema sensorial e hoje em dia a gente sabe que é, tá? Então a gente tem que considerar todos esses sistemas quando a gente fala de transtorno de processamento sensorial. E aí, assim, bom, vamos colocando... Então, assim, as minhas consultas, tá? Como é que elas começam? Eu vendo a criança, especialmente se a criança é pequena. Eu deixo ali 20 minutos a criança livre no consultório, cheio de brinquedo. Eu exponho coisas que são normalmente hiperfocos, então tem dinossauro no meu consultório, tem carrinho no meu consultório, tem animais marítimos, tem todas as coisas, letras e números, e via de regra eles vão e tá. E aí tu já começa a identificar algumas coisas ali. Ou aqueles que não param, não olham, observam uma coisa e saem, vão para outra, vão para outra, vão para outra. E tem uma casinha maravilhosa do Little People, que cada vez que eu entro no consultório eu tenho vontade de brincar na casinha. E aí, assim, sabe que todas as crianças daquela idade que chegaram ali gostariam de brincar na casinha, tu vê uns que nem olham para a casinha. Então, aquela casinha linda, colorida, com música maravilhosa, de plástico, não tem como tu não ter vontade de brincar nela. Independente da tua idade, independente do teu gênero. E muitos ignoram a casinha. E vão ver quantos dos meus carrinhos são Hot Wheels e quantos são qualquer outra marca, daí separam os Hot Wheels dos que são da outra marca. Eu nem sei quais são os Hot Wheels, mas eles sabem. Esse é Hot Wheels, esse não é Hot Wheels. Esse não sei o quê, esse não sei o quê. Então, ao observar, tu já... Muitas vezes tu não precisa nem falar com o pai e com a mãe, né? Tá, pronto, já sei. E aí depois eu ouço. Eu primeiro ouço de uma forma bem aberta, assim, me fala tudo que tu sabe que tu quer falar do teu filho. Ah, porque é isso, que é isso, que é isso. E depois eu começo a fechar as perguntas. Ele tem manias? Ele tem estereotipias? Ele tem seletividade alimentar? Como é que ele dorme? Como é que ele come? Como é que ele caminha? Com quem que ele gosta de estar? Qual é o assunto preferido? E aí a gente começa a... e fecha um diagnóstico, tá? Aí, claro, gente, eu não vou ter tempo de falar de tudo aqui, né? Então eu vou me ater mais aos menores, tá? Porque assim, e aí assim que a gente fecha um diagnóstico, a gente tem que pensar na reabilitação, tá? E que é o mais importante.
tá? Claro que quanto mais cedo, mais a gente tem para fazer, porque a gente tem a plasticidade cerebral nos dando sopa ali, tá? E aí a gente tem que tentar trabalhar com o máximo de estímulo o quanto antes possível. E aí se fecha um diagnóstico, eu converso com os pais, olha, sim, por tais e tais motivos, a gente tem que pensar no transtorno do espectro do autismo. Quando é nível 3 de suporte, os pais já chegam sabendo. Quando é nível 2 de suporte, a maioria dos pais já chegam sabendo. E quando é nível 1 de suporte, na grande maioria das vezes, é uma grande surpresa, tá? Cada vez menos, obviamente, por conta da informação, né? Mas às vezes ainda não, doutora, não pode. E aí, por incrível que pareça, muitas vezes é muito mais difícil a consulta com as famílias níveis 1 de suporte do que com as famílias níveis 2 e 3, que já sabem ali o que está acontecendo e tudo mais. Mas, obviamente, o prognóstico das crianças níveis 1, ou dos adultos níveis 1, é muito melhor, porque a gente tem preservada muita função, e eu não estou falando de função cognitiva necessariamente, estou falando de função, de funcionalidade. Tá? Tanto é que são pessoas que não precisam de suporte. As outras podem ter até, pode ter um nível 3 superdotado, pode, mas ele não consegue usar aquela cognição toda, porque ele precisa de suporte. O resto é tão atrapalhado que já não faz tanta diferença para a gente o nível cognitivo. Tá? E aí, então, a próxima parte da abordagem é a gente falar de o que tem que fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Tá? E antes de entrar nisso, pessoal, só para não deixar passar assim em branco, pensar nas comorbidades, né? Então, assim, às vezes a gente já vê de cara que tem uma comorbidade ali, né? A gente já vê de cara que, não, obviamente tem um TDAH associado. Ou fica muito óbvio que aquela criança tem altas habilidades. A mãe já conta, já chega contando, não, porque ele pega um violão e tira tudo de ouvido. Ou ele pega uma coisa e consegue desenhar de uma forma que ninguém mais consegue. Ou até coisas mais sutis, né? Ele tem uma habilidade visual e que, independente de onde a gente estiver, ele consegue se localizar e me guiar na cidade. São coisas mais sutis, assim, mas que nos fazem pensar em altas habilidades. E aí, muitas vezes, nesse primeiro momento, a gente já tem que direcionar para esses diagnósticos também, tá? Por quê? Porque a reabilitação de um TDAH, a reabilitação de um superdotado que precisa, porque é uma pessoa intolerante à frustração, uma pessoa perfeccionista, ela precisa iniciar o quanto antes também, para a gente ter mais chance de resposta, né? Então, e às vezes eu não consigo identificar na primeira consulta. Eu falo, olha, não consigo saber se essa agitação do teu filho é porque ele está buscando sensorialmente estímulos, se é porque ele está num lugar novo e está reconhecendo esse ambiente, está estressado, ou se é porque ele tem TDAH. Isso a gente não vai conseguir ver hoje. Mas a gente vai começar as terapias e depois a gente vai se reencontrar em X tempo e a gente vai ver se, mesmo com as terapias, existem sintomas aparecendo muito, para pensar nas comorbidades que são extremamente comuns, tá? Mais de 80% dos autistas têm algo associado ao autismo, tá? Sendo as mais comuns, altas habilidades, TDAH, tá? Os transtornos de aprendizagem, dislexia, transtornos motores como dispraxia, tá? A apraxia da fala, transtorno motor também, tá? E aí também outros como TOD, etc., mas que não são tão comuns assim. Só que esses são os que a gente tem que pensar. Aí a conversa é sobre reabilitação. E daí cada caso é um caso, tá? Não existe a receita de bolo aqui, tá? Por exemplo, existem coisas que são quase de receita de bolo. Que toda criança autista precisa de uma integração sensorial, toda precisa, tá? Então essa faz parte da receita do bolo. Terapia ocupacional com integração sensorial vai ser prescrito para todo paciente autista, tá? E uma outra coisa que é quase também a receita do bolo é a terapia comportamental, tipo ABA
ou Denver, ou uma das suas variações, que são muitas. Hoje em dia eu uso o nome das duas porque são as mais conhecidas, tá? Sabe, lembrando que Denver está dentro do ABA. Denver é uma análise aplicada do comportamento, né? Só que de uma forma feita de uma forma mais natural, né? Mais naturalista, menos engessada, menos organizada, mas também é uma forma de análise aplicada do comportamento. E cada vez mais eu acredito no ABA como o grande salvador de várias crianças, tá? Obviamente, gente, que tudo vai depender de quem for o supervisor desse menino, dessa menina, de quem for o AT desse menino, dessa menina, porque a gente pega um monte de picareta que não sabe nem o que é aba, dizendo que faz, eu faço fono no aba. E fono no aba que tu faz, não existe fono no aba. Aba é aba, não é fono no aba, entendeu? Pode ter uma fono que tenha formação em aba e hoje em dia seja supervisora aba, ou seja acompanhante terapêutica, pode, mas daí a gente está falando de outro assunto. Ah, não, doutora, mas o meu filho já faz aba, ele faz TO com aba, ele faz fono com aba, ele faz físico com aba. Isso não é aba, isso é enrolação, isso é plano de saúde querendo dizer que tá tudo ok, não tá. Ah, não, ele já faz aba na fono, na TO. Aba são horas de terapia comportamental pura, tá? Você sabe melhor do que eu. Então, e aí a gente entra num grande problema, né? Porque tem muitas pessoas que não têm condições de pagar. E pegar um aba bom significa desembolsar dinheiro, tá? E aí o plano de saúde não te cobre, e aí tu não tem como pagar 20 mil reais por mês para fazer a aba, e aí eu desespero. Judicializa, não judicializa, o que eu faço? Vou no meia boca, não vou no meia boca, paro tudo, finjo que tá tudo bem. Então, assim, essa questão é uma questão extremamente complicada, porque eu pego vários casos de pessoas, vou ter que desligar o ar aqui, que eu tô congelando. Vários casos de pessoas que não estão melhores porque não têm acesso à terapia de qualidade. E aí dá um dó, né? Dá um dó, porque eu olho para a mãe e falo assim, eu sei quem pode te atender e eu sei quem pode mudar a tua vida. Só que ela diz, mas não adianta, doutora, não tenho dinheiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu sempre falo, bom, vamos judicializar, vamos tentar. A chance da gente ganhar na justiça da Unimed hoje é minúscula. Mas vamos tentar. Vamos tentar, porque a gente precisa ir atrás, e atrás, e atrás, e atrás. E isso se aplica à escola, isso se aplica a tudo, né? Porque, por lei, uma pessoa autista, ela tem direito a um monitor exclusivo em sala de aula. E as escolas enrolam, botam como auxiliar, como se fosse um monitor, ou botam vários monitores, um monitor para vários autistas, enfim. E a gente tem que ficar. É mais fácil a gente conseguir isso da escola do que a gente conseguir isso do plano de saúde. Mas o monitor não é um acompanhante terapêutico. Não é, ó, sem conhecimento, tá? E aí, daí a gente tem que tentar fazer o quê? Conseguir um monitor bacana, conversa com esse monitor, vê se ele não quer fazer um tipo de supervisão, daí a gente consegue, às vezes, pagar uma hora de supervisão para aquele monitor que a escola está dando, ter um pouco de supervisão e conseguir ajudar aquelas crianças, né? Com uma supervisão que a gente está pagando. E aí, assim, a gente vai dando um jeitinho brasileiro de conseguir com que as crianças tenham o melhor atendimento possível, né? Então, assim, o ABA ou o Denver, a terapia comportamental e a terapia ocupacional, elas quase fazem parte da receita do bolo, né? E aí, se precisa de fono, se precisa de físio, se precisa de ecoterapia, de musicoterapia, se a fono tem que ter prompt para tratar praxia da fala, se tem que usar comunicação aumentativa, blá, 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 aí são cenas de um outro capítulo, né? Que a gente não vai conseguir entrar aqui agora, mas que vai depender muito de cada caso. E às vezes não é na primeira consulta que a gente consegue dizer, não. Peraí, tô aqui. Não é na primeira consulta que a gente vai conseguir dizer, precisa de fono com prompt 10 horas. E às vezes, isso é uma outra coisa, né? Eles pedem para o médico receitar o número de horas. Às vezes eu não sei, Gurias, quantas horas aquela pessoa precisa, porque eu não sou a supervisora aba, porque eu não sou a fono. E aí eu tenho que fazer um laudo aleatório, porque tem que ser eu que tenho que prescrever. Só que quem sabe quantas horas a criança precisa não sou.
E aí, às vezes, a gente faz uma troca de figurinhas, tá? Dá uma avaliada e me diz que daí eu faço o laudo conforme a tua avaliação. Às vezes, a gente já tem que fazer um laudo, daí normalmente eu exagero o número de horas, obviamente, para aquela pessoa não precisar depois correr atrás para conseguir mais horas, né? Então, isso também é uma coisa que não funciona muito bem no nosso sistema aí de saúde, tá? E aí a gente vem, assim, para a parte de medicação, tá? Que é, bom, quando os autistas têm que ser medicados, quando a gente tem que começar um remédio, quando a gente deve começar um remédio, e isso, de novo, assim, é uma questão muito particular, né? Eu tento, e falando aqui em crianças pequenas, obviamente, começar da maneira mais leve possível, a não ser que sejam crianças que estejam se machucando ou machucando os outros, que a gente, obviamente, tem que preservar essas famílias, né, essas crianças e os colegas, enfim, e a gente precisa sair já medicando. Se isso não está acontecendo, eu tento sempre começar com as terapias e reavaliar em 3 meses e ver como é que aquelas crianças estão. Porque às vezes só as terapias já dão conta, tá? Quando não dão conta, o canabidiol é uma medicação que cada vez eu uso mais, com bons resultados, especialmente em relação à comunicação e socialização. As crianças ficam mais comunicativas e, consequentemente, mais sociáveis, né? Uh, Gosto muito dos cuidados alimentares, tá? A gente sabe que intestino e cérebro são amigos íntimos e que faz muita diferença, até para o nível de irritabilidade, a qualidade dos nossos alimentos e como esses alimentos são feitos. E isso é um grande problema para muitos autistas que gostam muito de embutidos, de empacotados, de coisas padronizadas. Então, se o bolo não for Ana Maria, ele não come. Então, tu acaba comendo muita porcaria porque por conta da rigidez, né? E aí isso é um problema, mas de qualquer forma eu sempre solicito para as famílias para fazerem uma avaliação nutricional, para tentarem substituir alguns alimentos para coisas menos agressivas do ponto de vista nutricional, para a gente ter uma melhora de tudo, inclusive da intercepção, né? Porque se tu toma muito leite, se tu come muito embutido, se tu come muito glúten, tu fica com mais gases, por exemplo. E aí ele ficou com aquele mal-estar na barriga que não sabe o que é, que deixa ele mais irritado. Ah, mas comida não é tratamento? É, tu deixa ele menos irritado, porque tu deu um alimento muito mais fácil de ser digerido, essa pessoa vai estar muito mais confortável com ela mesma, muito menos chance de estar agressiva depois. Então, obviamente, a mesma coisa com o sono. Ah, ele não dorme de jeito nenhum, mas ele tem que dormir. Fiquem 2 dias dormindo mal para ver como é que vocês estão no terceiro. Nada presta, nada funciona, a gente precisa de qualidade de sono. E às vezes a gente precisa usar melatonina para tentar induzir esse sono, às vezes precisa medicar, às vezes precisa, mas a gente precisa que a criança durma, né? Então, daí eu começo por essas abordagens mais leves, por assim dizer, sempre, tá? A não ser que sejam esses casos mais graves, obviamente, de crianças que estão correndo risco ou estão botando outros em risco. E depois a gente vai adaptando medicação conforme a necessidade de cada um. Tá? Hoje em dia eu trato muitos autistas níveis 2 e 3 de suporte que precisam de doses cavalares de remédio. Me dá um aperto no peito ter que usar isso, mas a gente precisa usar, né? E cada vez mais existem terapias alternativas entrando no mercado, que eu nem sou a pessoa para falar disso, porque eu estou começando a estudar essas alternativas agora, que são as estimulações transmagnéticas ou eletromagnéticas, né? Tem o NEMO, o REAC, tem pouco estudo sobre isso ainda científico, mas eu tenho lido, porque tem muitas famílias que me perguntam, né? E, obviamente, para aqueles casos super, super, super refratários e gravíssimos, existe a ECT, né? Eletroconvulsoterapia, que tem resultados importantes e que deve ser indicada em casos graves, com auto e heterolesão, pessoas adultas, fortes, enfim, e grandes, tá? Então, assim, a minha ideia hoje é que eu não sei se era mais ou menos isso, mas eu pensei em dar um geralzão, assim, de como é o meu dia a dia e um pouquinho do que eu vejo de TEA, né? E, obviamente, me deixar aqui à disposição de perguntas e comentários, enfim. Estou aberta para ouvir você. Ai, Marta, te agradeço muito, assim, agora, né? É incrível.
a tua fala, assim como sempre. Tu falando, assim, parece que vem passando um filme da cabeça desde lá do Ambu, lá da da PUC, lá da Neuro com o André, até É. hoje, assim. Ai, que é bom te encontrar. Fiquei muito feliz que tu aceitou o nosso convite. E esse curso a gente tem pensado, né, na verdade a gente está falando, que eu me iniciei a aula mais cedo, e aí a gente abriu a tua aula justamente para a gente poder divulgar, né, a tua palestra para um número maior de pessoas que a gente conseguisse alcançar, pela relevância do tema, tá? E pela tua, né, pela tua propriedade sobre o assunto. Como eu sempre falo, né, nas minhas aulas, nos meus atendimentos, para mim é uma das pessoas mais notórias sobre o tema no país, assim, né? Tem algumas pessoas que eu sigo que eu sou super fã, e tu é uma delas, eu sempre digo, te chamo de musa, assim, no privado, tá? Porque é verdade. Querida, obrigada. Fico feliz. E assim, então nós, em nome do ITCC, a gente agradece muito, assim, por essa, né, por essa live de hoje. E claro, a gente tem perguntas aqui, tem algumas perguntas, eu não sei se o pessoal quer abrir para perguntar, e aí tu fica, né, super à vontade para responder. E Eu é estou super disponível. aberta. Tá, então vou deixar para o Tá? pessoal perguntar. Tá bom. Tem algumas aqui já, né? Marcelo, que trabalha na rede pública, que com pessoas com TEA as crianças, e que milhares de pessoas sem condições de pagar, e a rede pública praticamente é inexistente, né? A intervenção comportamental, como de fato deve ser concebida, né? Como o Skinner disse que tinha que ser. E de fato, realmente é bem difícil, né? Da gente encontrar na rede de saúde, como a Marta já falou. Aí tem aqui a Alessandra falando sobre o filho dela, a Conce perguntando em que cidade tu atende. Ah, eu atendo presencialmente em Porto Alegre, São Paulo. Eu vou começar a atender no Rio também. E atendo bastante online. E sempre é um prazer, assim. Eu atendo bastante gente fora do Brasil hoje em dia. Claro, brasileiros, né? Alguns até que não são brasileiros, mas a maioria é brasileiro que não, as pessoas se encontram muito mais aqui, até porque é muito mais fácil a gente falar da nossa língua, né? Então, assim, hoje eu atendi uma menina uma mãe que mora em Londres já há muitos anos, e ela precisava, você precisa ouvir de uma brasileira, o que que meu filho tem? Mas atendo online de tudo que é lugar. Excelente. E a gente tá querendo que a Marta abra uma agenda em Garopaba loucamente, né? Se eu vou para Garopaba, eu não volto mais, né? Esse que é o problema. Foi o que eu fiz, né? O que que eu vou te dizer, né? Sim, O eu sei. que Tu e que a eu Maíra vou... Gaiato. Ela tá morando em Pode ser em Garopaba. Floripa, né, Fê? Pode ser em Floripa também. A rezando Bah, também, professora do curso. Ai, gente. Floripa me agrada bastante. Eu tô tentando que a Marta abra uma agenda aqui em Garopaba, assim, mas eu estou com esse projeto interno. Nós vamos vir, nós vamos trabalhar nessa questão. Olha, é de vez em quando, claro, a gente pode fazer uma vez por mês, a gente pode conversar disso. Né? Eu não sei É, se tem, enfim, a gente tem que ver isso aí. tem. Eu não posso me mudar, até tenho vontade de morar em Floripa, mas eu não, eu tenho uma mãe muito doente e eu preciso estar aqui, assim. Então, eu não vejo essa perspectiva de mudança nos próximos anos aí, até, enfim, Uhum. resolver essa situação. Mas abrir uma agenda de vez em quando, daqui a pouco uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, enfim. É, não, isso é legal. É que nem eu faço em São Paulo, né? São Paulo eu vou uma vez por mês. Eu atendo um sábado inteiro em São Paulo. Eu saio sexta do consultório, pego o avião, começo sábado de manhã, atendo 10 pacientes e vou embora domingo. Exatamente. Essa é a ideia. É, o problema é que São Paulo dá pra tu ir embora, Garopaba. Tu não consegue ir embora domingo, tu quer ficar um pouquinho mais. Ai, nem Não me consegue ir fala. embora. Eu atendo adultos também. Alguém perguntou aqui se eu atendo só crianças. Não. Ah, eu não atendo. Quer dizer, eu atendo adultos, autistas, TDAH, epilepsia e superdotação. Assim, eu não atendo Parkinson, Alzheimer, isso não. Só na área comportamental mesmo. Perfeito. Tem aqui que uma pergunta se tem aba para adultos, tá? Se aplicaria para adultos. Sim, super se aplica, né? A aba não tem idade, né? E funciona super bem. É difícil, às vezes, a gente conseguir uma estrutura para assim, até supervisão a gente consegue, mas às vezes um AT ou uma clínica que atenda adulto, às vezes é mais difícil. Mas se a gente pesquisar, a gente consegue. Perfeito. E aqui acho que a última pergunta, assim, pelo horário, é para o nível 1 do suporte, quais características são mais visíveis e como que se faz essa diferença, esse diferencial? Então, eu não falei dos níveis de suporte, né? Boa pergunta. O nível 1 é uma pessoa que ela precisa de suporte para muito pouca coisa.
tá? Nível 2, o que é suporte para pouca coisa? Por exemplo, uma criança que já está desfraldada, que já consegue ter comunicação oral, que já consegue escovar seus dentes, tomar seu banho, sem ajuda. Isso é um nível 1 de suporte. Mas onde é que ela precisa de suporte? Eventualmente ela precisa de suporte para começar uma socialização, eventualmente ela precisa de suporte para alguma coisa escolar, algum reforço escolar, ela precisa de algum suporte, tá? O nível 2 é uma pessoa que precisa um meio do caminho de suporte. Então, o exemplo mais claro é, por exemplo, uma criança que já fala, mas que ainda está com fraldas, por questões sensoriais ou por questões não sei o quê, que ainda não consegue se vestir sozinha, que tem que alguém que escovar os dentes, porque ela tem a coisa sensorial que não deixa botar a escova na boca. Então, a gente precisa de um adulto muito presente para as atividades de vida diária, tá? E os níveis 3 de suporte são as pessoas que são não orais, né? Antigamente a gente falava não verbais, a gente sabe que o termo técnico certo hoje é não orais. São pessoas não orais, e que daí tem todas essas outras limitações que precisa de suporte, inclusive para dizer estou com fome, estou com sede, preciso fazer xixi, né? Então, mais ou menos de uma forma assim resumida, essas são as separações dos níveis de suporte. Perfeito. Acho que chegamos, então. Ai, tem sempre umas perguntas que começam a Pode brotar fazer, pode fazer. aqui, ó. Neurofeedback se está dentro das terapias alternativas. E Tá, eu não tenho muita resposta do neurofeedback, tá? Mas assim, ó, mal não faz, né, pessoal? Então, eu acho, pelo menos, né? Isso é uma coisa bem minha, não é a doutora Marta falando, é a Marta mãe falando. Se fosse meu filho, eu faria neurofeedback. sim. E aqui uma colocação sobre os ATs na escola, que, né, a Zanoni. Hoje eu fiz uma referência no Instagram da escola do meu filho sobre não ter encontrado postagens sobre o dia de conscientização do autismo. E aí já aproveitou para falar que não há permissão, não permitem AT na escola, né, da família. Então, as diferenças entre o AT da escola e o monitor. Isso é muito complicado. Esse é um assunto assim, que já foi tema de algumas lives, né? As escolas que não aceitam AT e as escolas que negam vagas. Isso é uma briga, né? Então, assim, tem famílias que me procuram que eu já falo, ó, não adianta eu deixar essa escola. Ah, mas eu quero que meu filho estude, não adianta. O teu filho precisa de AT. E essa escola não aceita AT. Ou tu vai comprar uma briga, vai judicializar a escola para tentar botar um AT lá dentro, ou tu faz um movimento de botar teu filho numa outra escola, porque por enquanto ele precisa de AT na escola, né? Talvez ele venha a não precisar, e daí a gente faz todo um trabalho inverso. Por enquanto, e aí é uma briga feia. E monitor não é a mesma coisa que AT, né? Que é a segunda pergunta. Monitor é uma pessoa que está ali para as necessidades básicas, para levar a criança no banheiro, para levar a criança a tomar água, para ajudar uma criança. Mas assim, o monitor ele não tem nenhum conhecimento comportamental, não tem nada de técnica para utilizar. Ele é um ajudante. E um AT não. Um AT é um profissional treinado para fazer terapia durante a sala de aula ali, o momento, no caso da escola. Perfeito, Marta. Essa é uma discussão super delicada mesmo. Já vi várias lives tuas, né, inclusive com o Luciano, falando sobre esse tema que é bem É, nevrálgico mesmo. Ai, mas te agradeço muito de coração por ter feito essa nossa aula inaugural desse curso de formação que a gente concebeu com tanto carinho, né? Professores maravilhosos, enfim, uma turma maravilhosa também que a gente, né, fez a aula inicial. E deixo à disposição de todo mundo, né, nosso contato e se quiserem saber mais sobre o curso, se daqui a pouco quiserem se informar, a gente sabe que tem poucos cursos de formação de qualidade que tenham ainda algum formato razoavelmente, como eu brinco, traço presencial, né, síncrono online. Então, a gente vê que tem uma resistência realmente das instituições de curso de formação para 100% EAD ou presencial. Então, a gente tem realmente uma escassez na área da saúde de cursos, de tanto de TEA, ABA, TCC, o que for, né? Então, a gente conseguiu criar um corpo docente bem especial para esse curso. E lógico que tu era a pessoa certa para brilhantar a aula inaugural. Então, hoje a gente dá o querida. né? Hoje a gente starta o nosso curso de formação em práticas baseadas em evidências em TEA.
Eu agradeço a presença, tuas palavras carinhosas, você é sempre muito carinhosa comigo. Fico muito feliz de conversar com vocês. Estou disponível para, em qualquer outro momento, voltar e conversar. O meu Instagram, eu tenho bastante gente que me chama para tirar dúvidas. Fiquem à vontade, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente conversa, tá? E, de novo, estou à disposição para o que der e vier aí, pessoal. Bom curso para vocês, aproveitem. Ai, obrigada. Aproveitem bastante a formação. Obrigada a todos, viu, gente? Boa noite para todo Beijos, mundo. queridos. Beijos, beijos, beijos. Adorei minhas amigas que participaram aqui. Ai, sim, eu tô até amiga da Rochelle já. Ah, a Rochelle é amiga de todo mundo. A Fernanda, eu não tô vendo mais gente, mas a Rochelle e a Fernanda eu já vi aqui. Não, ó. Não. Todo mundo ama a Rochelle, tem que cuidar, senão eu vou perder a Rochelle. Não, é que eu acho que eu me comunico às vezes até demais, sabe? Eu saio do padrão, entendeu? Tem uns que é de Jornalista, menos, né? acho que eu sou demais, Eu vou né? roubar a Rochelle, já tô Ó, avisando. a Rochelle vai morar em Garopaba contigo, eu te mato, Fernanda. Ó, se depender do Caio e do Caetano, a gente estaria morando lá, né? Não queria mais ir embora, já Eu queria ir de encontrei novo, o já Caio queria ir de Caetano em novo. Garopaba esse ano. Hã? Não, que eu encontrei o Caio Caetano em Garopaba esse ano. Sim, pegou uma praia contigo. Peguei uma praia. Tá, pessoal, então tá. Um beijo para vocês. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Fernanda. Beijo, querida. Tchau, Beijo. boa noite. Obrigada.